Lá no Antigo Testamento existe a história da Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança. Pessoal, deu uma hora aqui, se cair eu volto, tá? Então fiquem aí. Talvez o Instagram estique a minha live, não sei, alguns estão esticando, enfim. Se cair eu volto, tá? Então, lá no Antigo Testamento havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava, presta atenção, representava a presença de Deus, certo? Como se fosse um corpo de Deus, tá? Representava. Então, nós temos lá o tabernáculo, né? O tabernáculo tinha lá as suas divisões internas, tinha um átrio, tinha, né? Enfim, e tinha lá o Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança, e onde o sumo sacerdote só podia entrar, salvo engano, uma vez por ano, depois de fazer sacrifícios, senão ele era morto. Ele era morto. Qualquer um que não fosse o sumo sacerdote seria morto instantaneamente se colocasse o dedinho no pé no Santo dos Santos. O sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano depois de sacrifícios, em uma data específica. E aí existe aquela história, né, do sujeito que eles estavam carregando a Arca da Aliança, transportando-a. Sem querer, um cara vai lá e, opa, escorrega e a arca parece que vai cair. Um dos soldados, acho que é levita, um dos levitas, né? Ele vai amparar a arca para que ela não caia. Só para que ela não caia. Ou seja, ele tenta fazer algo bom, né? Meu Deus, vai cair a arca. Ele toca na arca e morre. Certo? E aí, o texto dizia assim... O texto dizia assim: ora, a arca era um prenúncio, né? Era um símbolo, era uma sombra de Maria. A Virgem Maria, ela gerou no seu ventre o Alfa e o Ômega. Maria gerou fisicamente a carne de Deus, da segunda pessoa da Trindade. Agora vocês imaginam, se Deus matou um sujeito que tocou em algo que era o prenúncio de Maria, se a arca era protegida dentro do Santo dos Santos, como é que Maria, a pessoa que gerou a carne do Deus vivo em si, ela poderia ser uma pessoa comum, como dizem alguns protestantes? Obviamente, ninguém chegou nem perto de fazer o que Maria fez. Ah, mas tem os apóstolos. Os apóstolos viram Cristo. E só porque eles viram Cristo, eles já são como montanhas. Dante, né? Na Divina Comédia, Dante descreve São Pedro como uma montanha. São Pedro viu Cristo. São Pedro comungou com Cristo. São Pedro tocou, conversou. Maria gerou Cristo. Meu Deus do céu, quando eu entendi isso, eu falei, caramba. É óbvio que Virgem Maria é a maior das criaturas. Não tem como você discutir com isso. Certo? Fala o que você quiser. Não interessa. Tá? Nossa, mas o apóstolo Paulo, São Paulo, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o que acontece com ele? Ele vê Cristo encarnado, cai do jumento do cavalo, né? Ele viu, pessoal, ele viu Cristo. Maria gerou Cristo. E aí começou a acontecer uma coisa que foi fantástica, tá? Eu comecei a perceber que o catolicismo, ele tinha uma série de graus, tá? Ele tinha uma série de graus. Então, havia uma hierarquia muito bem estabelecida, né? Por exemplo, os protestantes dizem, né? O único mediador entre o Deus e os homens é Cristo. O católico fala, óbvio, né? Mas vocês dizem que Maria
ela é medianeira de todas as graças, né? Você diz que Maria, aí eles confundem as bolas, né? Confundem mediador, confundem com medianeira, né? Você diz que Maria, certo? Que Maria teve um papel também, na economia da salvação, que não foi só a Santíssima Trindade, foi Maria. Mas é óbvio, o anjo aparece para Maria, ele pergunta e Maria aceita. Certo? Aquela escolha de Maria foi livre. Livremente ela participou da economia da salvação. Então, depois de saber isso, como é que você pode achar absurdo, bizarro, que alguém reze para a Virgem Maria pedindo uma bênção, crente de que ela tem mais poder do que você? Se você acha isso, se você acha corredentora, exatamente, ela é corredentora. O Redentor é Cristo. Mas Maria gerou Cristo, Maria gerou a carne de Cristo. E é a carne de Cristo que foi entregue na cruz pela redenção dos pecados. Logo, Maria é, não só pela escolha, mas também pela própria carne que ela compartilha com Cristo, corredentora. Isso é óbvio! Vocês entendem? Mas em sei lá quantos anos de protestantismo, eu nunca tinha ouvido uma pregação sobre a Virgem Maria. Isso aqui sou eu, e eu sei que a experiência de vocês não foi muito diferente. Não tinha ouvido uma pregação sobre a Virgem Maria, nenhuma. Nem metade. Certo? Mas enfim, né? Então, se você acha que é um absurdo que Maria, né, que o rezar para Maria, meu Deus, tá bom. Vamos para a Bíblia, né? A Bíblia. Qual é o primeiro milagre de Cristo? Qual é o primeiro milagre de Cristo? O primeiro milagre de Cristo é lá nas bodas de Caná, quando ele transforma água em vinho. Como é que é a história? Cristo está na festa com a Virgem Maria, Nossa Senhora. Nossa Senhora aborda Cristo e fala: filho, acabou o vinho. Você não poderia fazer um negocinho aí? Cristo fala: mulher, não é chegada a minha hora. Cristo se recusa a operar o milagre. Maria, porque é mãe, e porque Cristo é o homem perfeito, e o homem perfeito honra sua mãe perfeitamente, certo? Não é como a gente, bando de safado. Maria pergunta, ou melhor, Maria pede com jeitinho, como mãe sabem pedir com jeitinho: filho, por favor. Cristo vai lá e opera o milagre. Vocês entendem? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Certo? Maria intercede. Você acha que se eu vou chegar lá, eu, Raul, vou chegar na boda de Canaã e falar: Cristo, por favor, transforma alguém em vinho, e falar: não, tá bom, vou embora. Vou fazer o quê? Isso se eu tivesse chegado perto dele, não tivesse morrido, né? Não tivesse sido obliterado pelos meus pecados. Maria não é como eu e você. Maria gerou Cristo. Tá? Então, enfim. Aí eu fui em todos os pontos complicados, eu encontrava explicações extremamente elaboradas, razoáveis, complexas e, o melhor de tudo, unânimes. Certo? Unânimes. Então, nesses pontos-chave, eu encontrava unanimidade entre os católicos. Certo? Eu nunca tinha encontrado essa unanimidade entre os protestantes. Só que não só isso. Além da unanimidade nos pontos-chave, eu encontrava, ao mesmo tempo, uma pluralidade absurda, enorme. Certo? Eu encontrava, por exemplo, nas ordens monásticas e nos seus diversos dons, nos seus diversos carismas, eu encontrava ordens muito parecidas com os protestantes, que não gostam de imagens. Eu encontrava ordens mais práticas, mais entregues à bondade, como os franciscanos. E eu encontrava ordens mais entregues à intelectualidade,
ao poder intelectual, como os dominicanos. Eu encontrei, por exemplo, a Ordem dos Cruzados, que era uma ordem de guerreiros. Eu li um pouquinho e eu vi, por exemplo, que a Ordem dos Cruzados ela era extremamente bem organizada, de modo que os cruzados, por exemplo, eles tinham que fazer também penitências, mas não como as penitências das outras ordens, porque eles tinham que ser fortes para batalhar. Enfim, eu fui descobrindo essa riqueza, complexidade, riqueza, e não acabava mais. E aí o cerco fechou ainda mais. O cerco fechou, e eu comecei a ficar desesperado. Porque eu não queria virar católico, eu tinha medo de aquilo ser verdadeiro. Né? Minha família inteira era protestante. É assim, né? Minha família, o cacete. Tá? Minha família, pai e mãe. O resto da minha família, pai, mãe e vó. E uma tia que faleceu, né? Que era missionária muito séria. De resto, é tudo bando de... Tá? Não tem religião nenhuma, não. Eles acham que tem, não tem, tá? Meu pai e minha mãe não. Meu pai e minha mãe ainda são protestantes sérios. E principalmente minha mãe era muito ferrenhamente anticatólica. E eu não queria de modo nenhum magoar minha mãe. Então eu fui convencido e eu fui limpo imaginativamente. Eu conheci várias pessoas católicas que eram piedosas e eu amei a vida delas. E eu queria ter uma vida como a delas, uma vida litúrgica, de oração, um fundamento filosófico, intelectual, porque a minha vocação sempre foi uma vocação mais puxada para o intelectual e isso não era muito, tá? Em alguns círculos sim, mas em outros círculos não eram muito bem vistos no protestantismo, tá? Eu não me encaixava muito bem ali. E eu fui convencido intelectualmente, mas para não magoar minha mãe, a quem eu amo profundamente, eu adiei isso durante muito tempo mesmo. E aí o que aconteceu foi que eu fui adiando. E eu me lembro antes de eu me casar, quando eu falei, cara, eu preciso me casar, né, com a Camila, etc. Eu não tinha dinheiro nenhum, certo? Eu não tinha como casar, tava ferrado, não tinha dinheiro, não tinha diploma, não tinha nenhum horizonte de nada. Aqui vamos abrir um parêntese, né? Que é muito importante. Quando eu conheci a Camila, minha esposa, eu estava quase no auge dessa crise, né? Vou salvar a live sim, pessoal, pode deixar, tá? Vou salvar a live sim, fiquem tranquilos. Eu estava no auge dessa crise, né? E a Camila, minha esposa, ela queria namorar comigo, eu não queria, porque eu era um safado, um salafrário, que só queria ficar zoando, né? Era um tranqueira. E aí teve um dia que, depois de tentar terminar com ela várias vezes, eu usei a Camila era protestante, tá? Eu conheci a Camila na Assembleia de Deus também. Inclusive, eu fui professor dela na escola dominical, quando ela era novinha. A Camila tem 7 anos de diferença de mim. E quando ela ficou mais velha, nós começamos a sair e tal. Ambos protestantes ainda. E aí teve um dia que eu queria terminar com ela. E assim, eu terminava, ela voltava, caramba. E aí teve um dia que eu tentei usar a carta na final, né? Cheguei assim, falei, peraí, Camila, vem aqui, vamos conversar. Olha, a gente tem que terminar porque não vai dar certo. Porque, olha, aí eu fiquei assim, né? Meu Deus. Porque pro protestante, isso é escandaloso, tá? Olha, eu estou virando católico, eu acho. Estou com medo. Aí eu fechei o olho assim. E abri os olhos devagar, esperando ver o rosto estupefato dela. Esperando vê-la já correndo de medo. Clamando o nome de Jesus. Falando língua estranha de medo. E ela estava com a cara pra mim assim, ó. Não, tá bom, ok. Tá bom, ok, acontece. E aí eu comecei a... A minha carta falhou
E aí eu comecei a conversar com a Camila sobre o catolicismo. Ela ficou absurdamente empolgada. Meu Deus do céu, ela ficou muito empolgada. Eu fiquei, caramba, eu comecei a explicar as coisas pra ela. Eu falei, caramba, cara, tá aí mais um sinal, né? De que... Resumindo a história, a Camila acabou entrando em um colégio católico e ela começou a ter práticas religiosas muito antes de mim, certo? Então eu fiquei um tempo fora aí, me afastei, fui um safado, sem vergonha, vagabundo, e a Camila continuou na escola praticando, né? Inclusive conversando com o padre, participando de missas, etc. Ou seja, ela participou de uma comunidade, né, católica. Ou seja, o círculo se fechou ainda mais, né? Eu não tinha como... Até minha namorada, que depois virou noiva e agora é esposa, e também estava virando católica. Falei, cacetada! Que coisa, né? Que coisa! E aí, voltando aqui, eu me lembro de quando eu estava para casar, eu não tinha dinheiro. E aí eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Eu tive uma ideia maluca de abrir um crowdfunding, abrir um financiamento coletivo para o Chesterton, né? Então, eu faço parte da Sociedade Chesterton Brasil. Falei com os rapazes, com o Agnes e o Diego, aos quais eu sou eternamente grato. Eles falaram, não, cara, vamos lá, você traduz, a gente faz esse crowdfunding. Em suma, eu consegui casar traduzindo Chesterton. Foi assim. E o dinheiro caiu na minha conta, acho que uns 10 dias antes do casamento. Eu não tinha nada na conta, R$0 na minha conta. Tá? Então, por isso que eu nunca vou deixar de traduzir Chesterton. Porque sem ele, eu não teria me casado. E eu tenho quase certeza de que ele está no céu intercedendo por mim. Tá? E aí, antes de ir, né? E aí, quando nós íamos nos casar, eu não quis casar na igreja católica, porque eu não era católico ainda. Eu não queria, né? Eu não queria magoar minha mãe. Eu não queria causar problemas com a minha avó. Lembra da minha avó? Né? A pessoa que começou tudo. Minha avó, extremamente evangélica, muito séria e tal, mas extremamente anticatólica, né? Como os protestantes das antigas são, né? Aí eu lembro que eu rezei pra Deus. Falei, Deus, eu tava com medo naquela época, né? Eu aprendi o que eram pecados mortais, eu estava com um monte de pecado mortal. Eu falei, eu vou pro inferno, vou morrer, eu vou pro inferno, né? Eu rezei, Deus, por favor, só me mantenha vivo até eu me casar, por favor, né? Depois que eu me casar, eu me converto. Eu dou o passo, né, final. Eu me casei na igreja protestante, na presbiteriana, tá? Eu ainda não tinha virado católico. Estávamos nesse processo, eu e a Camila. Mais eu do que a Camila. A Camila já estava mais certa, eu fiquei enrolando, tá? Resumo da história. Aconteceu um problema lá, um desentendimento. Toda a minha família virou a cara pra mim. Toda a minha família. Do lado da minha mãe, que lá, né, que era o pessoal que me preocupava, virou a cara. Todos eles. De uma vez, assim. Deu um desentendimento lá, todo mundo virou a cara, etc. Agora vocês entendem por que no dia lá dos stories, no dia do domingo, né? Na segunda-feira, na verdade, que eu postei aqui tudo dos stories lá, eu disse que eu tinha enrolado, eu disse que eu tinha sido ingrato, que eu tinha sido um traidor, porque eu tinha prometido para Deus que eu iria me converter assim que eu me casasse, e eu fiquei enrolando mais alguns anos, tá? E Deus ainda assim foi extremamente misericordioso, me deu 3 filhos, me deu a própria Camila, tá? A Camila é a maior bênção que eu já recebi na minha vida. De longe, tá? Me deu 3 filhos. Depois me deu esse trabalho com o Instagram. De certo modo, me deu vocês, né? Me deu essa comunidade. Me deu esses ouvidos. E por isso que eu estou aqui falando a 1h20, né? Porque se acontecer tudo isso comigo, e eu estou aqui hoje, e há pessoas dispostas a me ouvir, é porque é o mínimo que eu poderia fazer diante de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, né? Deus foi
me esperou. Deus me chamou gentilmente, mesmo quando eu não queria, mesmo quando eu virava as costas, mesmo quando me afastei de modo muito sério, parei de rezar, parei de fazer tudo, comecei a cagar e andar, basicamente, né, para tudo isso. E Deus me esperou, né? Deus, todas as vezes que eu dava uma brecha, Deus me chamava gentilmente. E Ele foi tão, mas tão, mas tão misericordioso que Ele inclusive deu uma chance de nos casarmos de novo. Porque o primeiro casamento foi muito complicado. Tá? Para vocês terem uma ideia de como foi complicado meu casamento, lá na presbiteriana, a minha família tinha ficado nervosinha, né? Eu tinha chamado 2 tios meus para serem as testemunhas e os 2 não apareceram no casamento. Simplesmente não apareceram. Foda-se, não vou. Não foram no casamento. Minhas 2 testemunhas. Um dos meus padrinhos, que era meu primo, também não foi. Cagou e não foi também. Sem avisar. Então eu fiquei lá no dia sem testemunhas, sem padrinho. No mesmo dia, com muito esforço, eu tinha conseguido fechar um buffet para acho que 100 pessoas. Cortei o máximo que eu pude e coloquei vários primos meus, mas eu não consegui chamar minhas tias e meus tios, né? Porque não tinha como. Esses meus primos cagaram também e não foram pro buffet. Foda-se. Não falaram nada pra mim também. Eu nem sabia que eles estavam nervosinhos. Então eu tive, assim, uma tia minha, né? Fez a beleza de não falar com a Camila no dia do casamento. Foi embora sem falar com a noiva. Certo? Então assim, foi uma porcaria. Uma merda, tá? Deus foi tão, mas tão bondoso que depois Ele nos deu a chance de nos casarmos de novo. Agora diante de amigos, poucos amigos, mas de amigos, né? Diante do Ícaro, da Ana, do Simon, que estava lá também, e do padrinho e da madrinha dos nossos filhos, Tauan e a Bia, a quem eu devo muito também. Né? São pessoas assim, extremamente piedosas, que amam profundamente, e é isso aí. Então, se eu conto tudo isso aqui, não é porque minha vida seja especialmente relevante, mas porque eu tenho uma certa visibilidade e eu sei que eu tenho a obrigação de contar as bênçãos que eu recebi, e eu tenho a obrigação de dizer que eu não mereço nada disso, tá? Que eu fui extremamente pecador nesse meio tempo, que eu vi que eu fiz a promessa, quebrei a promessa, tá? Mas mesmo assim, Deus... A Letícia! E a Letícia também, perdão, Letícia. Perdão, vamos lá. Ícaro, Ana, Tauan, Bia, Simonsen e a Letícia. Perdão, Letícia. A Letícia foi a pessoa, inclusive, que conseguiu emprego para Camila, lá no Catamarã. Mais uma coisa, já que estamos falando, vamos falar então, né? A Camila estava precisando de um emprego. A Letícia, certo? Que é uma amiga nossa hoje em dia. Ela é da obra, do Opus Dei. Ela foi participar de um retiro. E nesse retiro a Letícia orou, rezou, falou, falou, Deus, deixe-me ajudar alguém, né? E eu não lembro como é que foi direito, não lembro se ela pensou na Camila na hora, mas enfim, ela pediu para ajudar alguém, Deus acabou juntando ela com a Camila, e pouco tempo depois a Camila conseguiu um emprego no Catamarã, passou a ganhar mais, e nós conseguimos nos casar, né? Teve essas duas partes, teve a parte minha, do Chesterton, e teve a parte da Camila também, que conseguiu emprego numa escola católica, por meio da Letícia, tá bom? Então, é isso aí. Eu falei que ela não seria apologética, tá? Não tenho nenhuma pretensão de ser um apologeta. Caso vocês queiram indicações de leitura, eu indico o sujeito mais, assim,
mais apropriado para isso, que é o Dave Armstrong, tá? Dave Armstrong eu conheci pelo Fábio, ele é um apologeta, ele respondeu a todas as perguntas que você acha que não tem resposta e nas quais você nunca pensaria, ele respondeu, tá? Sigam também o Fábio Salgado, tá? Fábio Salgado de Carvalho, sem ele eu não estaria aqui. Padre Paulo Ricardo, obviamente. O Padre Paulo Ricardo tem uma série de vídeos chamada A Resposta Católica no YouTube, de graça, assistam, tá? Dave Armstrong, Dave, D-A-V-E, Armstrong, igual o cara lá da bicicleta, né? Fábio, Dave Armstrong, o Scott Hahn, com aquele livro Todos os Caminhos Levam a Roma. Esse livro é maravilhoso porque nele Scott Hahn descreve a sua descreve a sua transição do protestantismo para o catolicismo também. E ele lá dá, nesse livro que é biográfico, ele já responde um monte de perguntas, né, um monte de dúvidas, tá? Scott Hahn, e para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na doutrina católica, é o Padre Léo Trezzi, com o livro A Fé Explicada, tá? A Fé Explicada. Então, Dave Armstrong, Scott Hahn, qualquer livro do Scott Hahn, qualquer livro do Armstrong, sigam o Fábio. O Fábio tem lá seus destaques, né, com um monte de respostas também aos protestantes. Temos aqui também a minha Biblioteca Católica, obviamente. Enfim, todo o pessoal que vocês já conhecem, né? Mas as minhas indicações principais são essas. As que foram muito importantes para mim, tá? Padre Paulo Ricardo, Fábio, Scott Hahn, Dave Armstrong, tá? E mais para trás, as minhas duas influências, meus dois mestres, sem os quais eu não teria chegado aqui, Chesterton e Olavo, né? Inclusive eu achei engraçado que um rapaz aqui falou, né? O Olavo não reconhece a autoridade do Papa, né? Tome cuidado. Pessoal, eu quero deixar bem claro isso aqui, tá? Pra vocês. O Olavo é como um pai intelectual pra mim, certo? E se é uma coisa que você não faz com seus pais intelectuais é ficar corrigindo-os em público ou mesmo em privado, certo? Se eu acho que o professor Olavo está errado, eu não tenho que dizer nada, porque o que ele fez por mim não tem preço. Só o que me cabe é rezar por ele, ajudá-lo e defendê-lo o quanto eu possa, até que eu consiga fazê-lo, até eu morrer, certo? Então, só aqui, né, pra deixar bem claro isso, tá? Vocês nunca me verão aqui corrigindo o professor Olavo. Isso seria ridículo. Então, tem aquele artigo que o Rasta, obrigado Rasta, jogou aqui, né, pra gente, que é o De Volta à Causa Primeira, do Olavo. Foi esse artigo que eu li, no qual ele no qual ele brinca com os neo-ateus, como se fossem bonequinhos de cera, tá? De massinha. E acho que é isso aí. Há outros pontos da história que são mais, né, detalhados. Caso vocês queiram, depois a gente pode fazer outra live nesse sentido. Para que eu possa contar mais coisas. A gente pode falar sobre algum outro ponto específico do catolicismo, protestantismo, da história, enfim. Tá? Mas hoje eu quis contar a minha história, minha jornada, tá? A live ficará salva, vou inclusive jogar ela no IGTV, tá? Vai ficar salva no IGTV porque eu acho que é importante, tá? Eu sou ateu, não interessa, não assiste, né? Ou então assiste, sei lá, você que sabe, se vira, né? Sim, mas sim, faz o que você quiser da sua vida, não tem nada a ver com isso, tá? Mas leia o artigo do Olavo, De Volta à Causa Primeira. Eu acho que se você entender o artigo, você vai deixar de ser ateu, tá? Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção. 1h30 de live.
Vamos fazer isso mais vezes, né? Eu gostei muito de falar com vocês, de conversar com vocês. Depois eu posso entrar nesses meandros aí da família, enfim, coisas mais específicas, tá? Mas essa foi a minha história. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Deus me perdoe se eu falei alguma besteira aqui. Perdão, Pai, se eu falei alguma idiotice, tá? Não foi porque eu quis. Vocês nunca me verão também rebaixando ou diminuindo, tá? Os pentecostais ou os presbiterianos, certo? Não é assim que funcionam as coisas, tá? Se não fossem eles, eu também não estaria aqui se não fossem eles, ok? Então eu tenho respeito, eu tenho muitas pessoas que eu conheço que estão lá e as quais eu amo do fundo do meu coração, tá? Tanto pentecostais quanto presbiterianos. E é isso aí, pessoal. Hoje eu sou católico, graças a Deus. Espero que eu consiga fazer algo que preste. Nem a Camila me ouve, mas se ouve, né, Letícia? Sua paga-pau. E espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado aqui. E é isso aí, pessoal. Acabou o assunto. Beleza? Obrigado. Nos vemos aí na nossa próxima live. Quem sabe nós falamos sobre isso de novo ou sobre algum outro assunto. Eu vou fazer isso mais vezes. Eu vou entrar aqui e conversar com vocês, que é legal, né? Porque eu falo pra cacete. Eu gosto de falar. Vocês se separaram 1h30. E é isso, pessoal. Obrigado. Nos vemos aí na próxima live sobre algum assunto aleatório ou não. Tá bom? Fiquem com Deus. E lembrem-se, o Fábio leu mais livros do que você e todas as pessoas que você conhece juntas. Só queria falar isso. Tchau, até mais.